E a glória de Deus com os irmãos. Nós temos, louvado seja Deus, o ministério, irmão, da palavra, do louvor entre os irmãos. Nós temos que passar unção de um para outro, amém, igreja? Às vezes aquele que está mais fraco na fé, louvado seja Deus, nós temos que estar ali junto, louvado seja Deus, dando a mão. Porque imagina, igreja, que a igreja fosse, louvado seja Deus, nós temos um fraco na fé e colocarmos um para fora. Aí esse não presta. É como o presbítero Milton chamou aqui o seu filho, louvou aqui, né, irmão? Às vezes uma criança, né, irmãos, ela corre para lá, né, irmãos? Como o irmão Bruninho fica aqui, louvado seja Deus, com o filho do presbítero Milton, corre para lá. Às vezes a irmã Janete traz as crianças, corre para lá, corre para cá. Mas nós temos que dar a mão, louvado seja Deus, para as crianças crescerem. Porque hoje, às vezes, muitos não têm paciência. Mas hoje, aquele que não tem paciência, amanhã, quando ele estiver grande e sendo usado por Deus, querem chamar para tirar, para levar para a sua igreja. Deus, é verdade. Mas às vezes não tem coragem de lapidar. Às vezes não tem paciência. Às vezes não quer dividir, louvado seja Deus, a glória de Deus. E nós, irmãos, temos, louvado seja Deus, que dividir a glória de Deus. Nós temos, louvado seja Deus, que vê que não é nós, né, irmão, que somos Salvador, mas é Jesus quem pode dar glória a Deus. Aleluia. Às vezes, né, irmãos, nós queremos algo na nossa vida, às vezes ficamos ansiosos, às vezes, né, irmão, queremos, né, irmão, louvado seja Deus, que aquilo venha acontecer rápido, mas Deus, né, irmão, tudo tem seu momento, mas Deus, louvado seja, Ele permite, como a irmã Flávia estava falando, como os irmãos louvaram aqui, né, irmão, hino de amor, diácono, né, irmãos, aqui, leu palavra de amor, mas às vezes, né, irmãos, a maior unção na nossa vida não é falar línguas estranhas, não é profetizar, mas é amar ao próximo. Aonde, louvado seja Deus, quando você ama alguém, quando você levanta alguém, quando você vê bem alguém, louvado seja Deus, ali é a maior felicidade. O pastor Jorge estava falando isso aqui no domingo, que às vezes alguém, né, irmãos, usado até vezes, pode ser pessoa de sangue, né, irmão, até, né, irmão, às vezes é o colega, ou até mesmo de igreja, anda às vezes tentando pegar a fraqueza dele que ele está passando no momento. Você não tem casa, você não tem nada, que adiantou você servir a Deus? Né? Graças a Deus, quando eu ajudo alguém, eu prefiro ver a pessoa feliz, né, irmãos? E eu bem. Aí pergunta, louvado seja Deus, porque o pastor Jorge está com 80 anos e ele fala assim, eu não tomo remédio nenhum. Amém, igreja? Quem pode dar glória a Deus? Às vezes, louvado seja Deus, às vezes, meus irmãos, o mundo não vê, louvado seja Deus. Às vezes, meus irmãos, eu pensei que já estava jubilado, né, irmão? Já estava parado, mas Deus tem me usado. É Deus que nos transforma, é Deus que nos dá, mas conforme a nossa união e a nossa paz. Ali, louvado seja Deus, Moisés, né, irmãos, era escolhido de Deus, era o principal, né, irmãos, ali, louvado seja Deus, né, irmão, naquele momento, ele era o escolhido, mas ele, né, irmãos, ele sabia, louvado seja Deus, que aquele poder não era dele. Tanto que quando ele subiu ao monte ali para falar com Deus, o seu rosto resplandecia de luz, amém, igreja? Mas ali, louvado seja Deus, ele sabia que seria uma luz transitória, que seria passageiro, e ele colocou um véu sobre o seu rosto, para ali, louvado seja Deus. O povo não vê que o rosto tinha voltado ao normal, para pensar assim, Deus não está mais com Moisés. É Deus, aleluia. Nós, irmãos, muitas vezes, diácono assim, passamos luta, passamos prova, mas Deus quer às vezes uma fé nossa e às vezes a fé da igreja. Às vezes, louvado seja Deus, na união da igreja, porque às vezes, irmão, não importa que você seja trilionário, ou seja pobre, ou irmão, seja presbítero, ou pastor, ou diácono, não importa o que seja, a luta vai vir, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz aqui, irmão, lá no versículo final, 16, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em
vezes você está na peleja, tu não encontra um irmão, né, irmãos? É verdade. Às vezes, louvado seja Deus, tu procura, cadê? Aonde está, louvado seja Deus? Mas mesmo que todos te abandonem na igreja, mas Deus jamais te abandonará. Oh, glória, 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 glória a Deus. Deus é a vitória. Deus não vai te abandonar. Por causa disso, meu irmão, louvado seja Deus. Jesus diz, meu irmão, louvado seja Deus, que nos ama, vem nos servir. Enquanto, meu irmão, nós estamos em prova, meu irmão, está nos carregando, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E às vezes, irmãos, é na peleja que nós vemos que Deus nos ama. Às vezes é quando está parecendo tudo acabado na tua vida, é que você vê a glória de Deus. Muitas vezes, meu irmão, como Mesaque, Sadraque e Abednego, quando eles estavam ali na fornalha, é que eles viram a glória de Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Nós, irmãos, temos a glória de Deus. Nós temos a unção de Deus, mas nós não somos Deus. E por causa disso o Senhor Jesus diz, irmão, aonde tiver 2 ou 3, ali eu estarei, havendo concordância, havendo a união, havendo a paz, louvado seja Deus. Aqui, irmão, diz, irmão, que a unção estava sobre Moisés, e ele levantava a mão, ele levantava ali, meu irmão, o cajado, louvado seja Deus, que Deus tinha dado para ele, e enquanto ele estava de mão erguida, digo, o povo prevalecia, a guerra era do israelita, mas ele cansava e arriava a mão, ali o povo começava a perder. Às vezes assim na nossa vida, igreja, às vezes você está de braço levantado, você está de pé glorificando, está tudo bem na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas quando às vezes vem uma luta, igreja, você fica cabisbaixo, você se abaixa, e ali começa a perder. Às vezes, irmão, louvado seja Deus, já viu, meu irmão, como foi ali na vida, meu irmão, de Jó, meus irmãos, quando vê uma notícia ruim, vem várias, uma atrás da outra, né? Só chegava a notícia ruim para Jó. Às vezes é assim quando nós estamos caídos, igreja. Às vezes tu procura alguém do lado. Ah, pai, manda um amigo. Oh, pai, né, irmãos, como eu não tenho pai e mãe vivo também, ah, meu pai aqui, a minha mãe, ah, minha irmã, ah, alguém, ah, um amigo de igreja, às vezes não parece ninguém, mas aonde que Jesus fala para nós temos a união, louvado seja Deus. Assim, irmãos, eu estava aqui, irmão, diz a palavra, um de um lado e Arão do outro, amém, igreja, conforme a mão de Moisés caía, ali eles colocaram uma pedra para Moisés sentar, e seguravam o braço de Moisés bem alto, amém, igreja, irmãos, a nossa vida, louvado seja Deus, nós temos a unção, nós temos a glória de Deus, mas aonde, louvado seja Deus, precisamos, né, irmão, tem irmãos dentro da igreja, mas precisamos também de amigos, louvado seja Deus, e às vezes, meu irmão, nós pensamos até dentro da igreja, ah não, eu jejum, eu oro, eu estou esforçado no trabalho, eu não preciso. Precisamos, igreja. Todos nós precisamos. Deus da vitória. E aonde nós temos que orar a Deus, que essa unção, né, irmão, não está só sobre nós, louvado seja Deus. É, pai. Às vezes, né, irmãos, é conforme o ministério, é conforme a igreja. Hoje eu estava orando aqui, igreja, eu não estava pedindo porta de emprego, eu não estava aqui pedindo, né, irmão, riqueza para mim, eu estava orando ao Senhor e falando, Senhor, lembra naquele tempo, ó Pai, que o Senhor me usava cada vez mais, Senhor, em libertação, ó Pai, em cura, igreja, porque às vezes no primeiro amor, igreja, louvado seja Deus, nós temos força para jejuar, para orar, nós temos mais, irmão, energia, às vezes, para clamar, e às vezes o tempo vai passando, igreja, a luta vão vindo, é perseguição, é tanta peleja, que às vezes nós oramos até sem certeza de vitória. Glória a Deus, aleluia. Porque o ministério, membros, ou irmãos de fora, não acredita, ou tenta matar a tua virtude. Às vezes, louvado seja Deus, nós somos vaso de barro por causa disso. O Senhor nos chama de vaso de barro, porque vaso de barro, quando está mal, está rachado, o Senhor quebra e faz um novo, amém, igreja? Aleluia!
Nós temos que orar cada dia mais para nós, irmão, não perdemos essa unção como eu estava perdendo. Louvado seja Deus, a minha esposa, louvado seja Deus, para louvar. O azeite que vem do céu está sobre a igreja, minha igreja. E nós temos que ser cheios desse azeite para a glória de Deus resplandecer. Você cantará dessa lenda. Porque às vezes, irmão, não é porque, irmão, você ora baixo ou alto, que você tem mais poder, cada um tem seu dom, mas clama conforme Deus te deu o teu dom. Conforme louvado seja Deus, o Senhor te preparou. Assim como Moisés era o principal, ficou ali no meio, mas estava do lado de Arão, estava porque era necessário ele ver na igreja. Glória a Deus. Nós, irmãos, cada um de nós somos importantes na casa do Senhor. Glória a Deus. Cada um de nós temos a unção do Senhor. O Senhor mesmo diz. Imagina que o corpo do pastor Carlos, né, fosse só olho, né? É só, né? Ou só orelha, ou só braço. Tem que ter dons diferentes. Quem tem unção diferente, para cada um, louvado seja Deus, mover e formar o corpo de Cristo, e Cristo ser o cabeça. Aqui, louvado seja Deus, ali, né, irmãos, a unção estava com Moisés, mas ali ele não tinha, né, irmãos, ali estrutura física, na igreja. Às vezes, como a igreja, como o presbítero Milton falou, cheguei ali, estava dormindo no sofá. A estrutura física nossa, às vezes, igreja, deixa perecer. Às vezes a unção está conosco, diácono assim, mas a estrutura física, a força de orar, meu irmão, de jejuar, de buscar, às vezes não está totalmente negativo na nossa vida, e chegar um irmão perto de nós e passar aquela unção, glória a Deus, vai encher de glória. Pai. Um dia eu estava falando até aqui, né, irmão, louvado seja Deus, um rapaz agora ele estava em Campos. Um colega meu, ele era obreiro ali naquela igreja, Senhor, pastor, louvado seja Deus. Nós pensamos, será que Deus está aqui? Será que o Senhor é comigo? Mas aonde quando nós começamos a clamar, às vezes mesmo na peleja, às vezes mesmo na dificuldade, o Senhor vai passando a unção de um para o outro. Mas às vezes louvado seja Deus. Mas quando às vezes começa assim, um começa a glorificar, a outra não precisa da glória alto não, a outro se mexe ali, não precisa não. Aí esse é meninice, irmão, nós temos que se ligar. Porque Deus quer operar na união da igreja. Conforme o movimento da igreja, louvado seja Deus. Aonde, meu irmão, Moisés estava ali todo o poder, meu irmão, mas ali cansava, louvado seja Deus. E às vezes o Espírito de Deus ele passeia sobre a igreja, é conforme a movimentação da igreja. Meu irmão, que ama continuasse calada, a minha igreja ali ela não receberia, porque Deus sabia seu problema, mas ela não ia receber. Pai amado, aleluia. Assim somos nós. E às vezes, como eu estava falando, que às vezes, né, irmãos, até algum irmão, né, irmãos, alguém pode matar. Quando Ana começou a clamar, o que o sacerdote ali falou para Ana? Mulher, você está embriagada? Porque diz que ela não orava alto, ela mexia seus lábios, mas o seu coração estava na oração. Aonde, irmão, nós temos que estar com o nosso coração totalmente crendo em Deus. Por mais, irmão, louvado seja Deus, que tentem ferir a tua vida, por mais que procurem, irmãos, o inimigo pelejar contra ti, por mais que procurem te humilhar, amém, igreja? Mas você confiando em Deus, a palavra de Deus, irmão, tremenda sobre nós. Louvado seja Deus. Abra lá no livro de João, 1 João, lá perto do Apocalipse, igreja. 1 João, louvado seja Deus. Nós temos que ter certeza que nós estamos em Deus, e que Deus, irmãos, vai nos dar tudo aquilo que está prometido, louvado seja Deus. Amém, igreja? 1 João, capítulo 3, lá perto do Apocalipse. Abre o Apocalipse e volta um pouco. Louvado seja Deus, capítulo 3. 1 João. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vai em 1 João, capítulo 3, diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como a veremos. Porque o que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Amém, igreja? Quem pode levantar suas mãos e dar glória a Deus? Glória, 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 glória a Deus. Oh, Jeová! Irmãos, não ficaremos atribulados se luta havia, né, igreja? A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos, né, irmão, não criatura. Quando você nasceu no ventre da sua mãe, você era criatura, mas hoje você é filho de Deus. Aleluia, Pai. Por causa disso, irmãos, o maligno não fica satisfeito. Ele vai te tentar 24 horas, igreja. Vai pelejar para destruir, porque a salvação, igreja, é maior do que todo o ouro da terra, de toda a prata. É uma coisa, irmão, que tu vai viver a eternidade, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, Ele pode abrir porta onde não, porta de saúde, de prosperidade, de paz no seu lar, mas a salvação, louvado seja Deus, né, irmão? É o que Ele mais quer te dar. Por causa disso, né, irmão, às vezes Deus permite, louvado seja Deus, que tu perca até algo material, às vezes até algo na carne, como foi falado aqui, que Jó até lepra teve e se coçava com um caco de telho. Cadê os amigos de Jó? Como fala, né, irmão? Cadê os amigos quando você precisa, né, irmão? Os amigos vêm de levantar Jó, acusava Jó. Oh, Jó, você pecou, você fez isso, Jó. É verdade. Às vezes, igreja, quando você está por baixo, igreja, parece que está tudo destruído. Mas aonde o apóstolo Paulo fala, quando eu estava fraco, aí que eu estava forte. Amém, igreja? Quando eu estava fraco, aí que eu estava forte. Porque Deus ali, irmão, mostrava que era Deus. Era no momento da angústia, da peleja, louvado seja Deus. Assim foi Pedro, irmão, quando estava na prisão. Diz que a igreja orava por Pedro, mas nem a igreja acreditava. Às vezes nem a igreja acreditava. É verdade. Porque quando os anjos foram lá e soltaram a Pedro, daquela criança falou, ó, Pedro estava na porta, ó menina, que você está falando, deve ser uma assombração, então que você viu alguma coisa. Às vezes, irmão, às vezes nós mesmos desacreditamos do poder de Deus. Onde cantará abençoando, ó Santo dos Santos. Às vezes nós mesmos desacreditamos, igreja. E nós temos que orar a Deus, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus que nos levanta. Mas muitas vezes quando nós estamos fracos, temos que ter amigos ao nosso lado para nos levantar também. É, Pai, verdade. Porque a igreja, irmãos, ela é feita, o corpo de Cristo, por várias pessoas. Cristo é o cabeça, Moisés era o cabeça naquele momento, mas precisava de um corpo. Era aqueles que estavam guerreando lá na guerra de espada, e Arão e Ur numa peleja maior contra Satanás, levantando o braço de Moisés. Às vezes, irmão, quando você está caído, é um momento em que às vezes, irmãos, necessita de socorro. O diácono assim falava muito uma coisa aqui, né, irmãos? Igreja, quando tiver dificuldade, chega perto do pastor, da missionária, ou de um irmão que você tem mais intimidade, se abra com ele e com Deus para vocês orarem junto. Porque às vezes você vai pedir conselho ao mundo. Às vezes tem muitos irmãos que ouvem mais o mundo. Ah, aquela igreja que você está lá é isso, aquilo é aquilo. Nós ouvimos mais o mundo do que a igreja de Deus. E aquele, né, irmãos, às vezes que é do mundo, diz que vai guerrear contra nós. E Satanás sabe, né, irmão, o momento que você está fraco também. Amém, igreja? E é nesse momento que ele vai vir com uma peleja maior para tentar te destruir. Lá em 3 João, mais na frente um pouquinho, João 3, Epístola de... Lá nas cartas, lá onde eu abri meu ovo, só que entre eles
o primato não vos recebe. Pelo se eu for a Israel, a memória, as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amém, igreja? Mas no 11 diz assim: amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Amém, igreja? Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade também nós testemunhamos. Vós também sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém, igreja? Aqui, louvado seja Deus, João fala, manda carta sobre 2 apóstolos. Amém, igreja? Diófilo e Demétrio. Amém, igreja? Um ali que queria ser o máximo. Amém, igreja? Que queria ser o principal. Ele queria ser o maioral. Ele não recebia ninguém. Ele botava ali e achava que todo mundo era imundo, que todo mundo não prestava. Amém, igreja? E não recebia, colocava para fora. Mas Demétrios ali, amém, igreja? Ele não com palavra, mas com um testemunho vivo, com a sua vida. Amém, igreja? Ele pode dar glória a Deus. Ali, meus irmãos, engrandecia a palavra de Deus. Ali João dá exemplo de 2 dentro da igreja. E às vezes Satanás entra até dentro da igreja, irmão, para destruir. E nós temos que colocar, irmão, louvado seja Deus, cada vez mais a humildade de Deus, a simplicidade de Deus. Saber que Deus, meu irmão, mandou seu filho para ser o cabeça da igreja. Nós não somos o principal. Às vezes, meus irmãos, fulano foi curado. Não foi o pastor, não foi irmãos, o diácono, não foi o presbítero, não foi os obreiros, mas foi Jesus. Amém, igreja? Ali, vem tantas almas para a igreja, fui eu que evangelizei, mas não foi nós, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe, porque pela nossa palavra, igreja, nós não alcançamos a nada, mas pelo testemunho vivo. Amém, igreja? Nosso testemunho de vida é o maior testemunho de Cristo na nossa vida, igreja. É o maior testemunho. Não é com palavras. Porque a palavra do Senhor Jesus diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então não é só com palavras, amém, igreja? Mas também não devemos julgar, amém? Mas é com testemunho. Ficar vigilante, louvado seja Deus, que aqui deixa a queixa contra Diófilo e elogio a Demétrio. Estava conversando com o presbítero Milson, né, irmãos, sobre um caso que aconteceu. Uma pessoa que ajudou a destruir um trabalho e veio, louvado seja Deus, conversar comigo. Ah, pastor, não estou em igreja nenhuma porque nenhuma prega a verdade. Amém, igreja? Às vezes tem pessoas que querem ser o principal. Para ele um pouco desejo dar.